sermos pecadores. Pois sempre eu digo, Jesus veio salvar e buscar, ou buscar e salvar, vice-versa, né? Ele salva, depois leva, né? Ele procura, encontra, salva, liberta, perdoa, para um dia estar com ele na cidade santa, Nova Jerusalém. Não é? Segundo as Escrituras, para ímpios, para aqueles que não querem deixar o pecado, como fora lido nesta manhã, as qualidades de pecados em que o pecador pratica e fica impregnado, fica detido, fica em submissão ao pecado em que ele está na prática, fica sujeito ao pecado que ele está praticando. É um verdadeiro praticante do pecado. Mas você sabe, você já ouviu muitas vezes a pregação do Evangelho, você é um sabedor, que existe solução para o pecador sem Deus. Existe solução para o nosso Brasil. Existe solução para todos os brasileiros. Existe esperança. Alguém diz assim: a esperança é a última que morre. Esta frase é errada. Se a sua esperança é Cristo, esta esperança jamais morrerá. Ele, quando em corpo humano, quando estava em carne, ele morreu. Mataram a Jesus, crucificaram a Jesus, porque ele veio em carne. Ele não veio em um corpo glorioso, como no momento da sua ressurreição, ele ressuscitou num corpo glorioso. Mas ele estava, humanamente falando, em carne. 100% homem, como alguém diz, e sendo Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre o povo de Israel, entre os judeus, entre os bárbaros, que ele crucificaram. Ele não quis negar a sua vida, entregando-se a si mesmo, tomando-se a si mesmo pela humanidade, por todos, sem nenhuma extinção, sem acepção de pessoas. Ele morreu pelo branco, pelo pardo, pelo negro. Ele morreu pelo pobre, pelo rico, pelo feio, morreu pelo bonito, morreu pelo sábio, morreu pelo indouto, ignorante. Jesus morreu por todos, querendo estar em submissão à ordem do Pai, querendo ver o nosso bem, porque o pecado reinou desde quando os nossos primeiros pais adâmicos pecaram. Adão e Eva pecaram. Ficamos, como eles também os primeiros, destituídos da glória de Deus. Quando Paulo falava aos romanos, ele se expressou assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ficaram isentos da entrada no céu. Cortaram
privilégio, anularam aquele momento, aqueles tempos que eles viveram em santidade, porque não conhecia o pecado, porque não havia pecado, nem ainda tinha ouvido a voz do diabo em forma de uma serpente. Cão é ruim. Muita gente ganha com o cão, o diabo. Não é o cão cachorro, não. É o cão diabo. É enganado, engordado no pecado, e se esquece que estão destituídos, afastados, dizendo da glória de Deus. Mas tem solução para você. Quando Deus prometeu e cumpriu, imagine como Jesus se expressava, conversando com o Pai falando com o Filho, dentro da cidade santa. Se Ele veio em carne para nos salvar dentro da sua vida, Ele jamais estaria com o Pai na cidade santa em um corpo carnal, em carne e osso. Não. Até que a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Temos que passar pelo processo de um novo nascimento, como diz já no livro de João Evangelista, no Evangelho, João 3, no versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é morrer, morrer sem Cristo, morrer sem o perdão do seu pecado, morrer sem a graça salvífica em sua vida. A graça salvadora habita entre nós pela palavra pregada, como diz o profeta Isaías no capítulo 53 do Antigo Testamento. Quem é crédito à nossa pregação? Com quem Isaías pregava, com quem Isaías falava, anunciando a salvação, anunciando a Cristo, rejeitado pelo seu povo, que se chama o filho da promessa. Imagine se não fossem filhos da promessa. Imagine, viu? Filho da promessa. A promessa que Deus deu a eles, a salvação, o perdão dos seus pecados, porque transgrediram. Não foram obedientes à lei mosaica. Não obedeceram. E ainda não obedecem. É próprio dentro da Bíblia. Porque se obedecessem, não seria necessário Jesus Cristo descer lá da glória, sair da cidade santa, da Nova Jerusalém e vir a esta terra, ao planeta Terra, para morrer crucificado. Tem uma coisa, está escrito lá em Hebreus, Paulo aos Hebreus, ele não revogou, ele não anulou, não, de jeito nenhum, a lei, mas ele cumpriu. E o cumprimento da lei, diz a palavra, a sagrada letra, que é o amor. E foi provado o amor de Deus para conosco, sendo nós ainda pecadores, transgressores. Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. Você está entendendo? Ele cumpriu, Jesus foi o único e verdadeiro que cumpriu a lei, dando a sua vida por nós, chamado ele a graça salvadora, que se manifestou entre os homens, trazendo salvação.